A situação que eu vou narrar no nosso vídeo de hoje, infelizmente, acontece bastante. Imagina que você tem um processo judicial e você descobre depois de muito tempo, você às vezes nem foi comunicado que você perdeu o processo. E o advogado que você contratou na época não entrou com recurso para tentar reverter aquela decisão que não foi favorável a você. Mas afinal, será que o advogado tem responsabilidade? Será que ele era obrigado a recorrer de uma decisão que não foi favorável aos teus pedidos nesse processo judicial? É isso que a gente vai ver no nosso vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Bom, pessoal, e para começar, a falar sobre essa nossa temática de hoje, o advogado ele é obrigado a entrar com recurso quando existe alguma decisão desfavorável ao cliente dele? Bom, nesse caso, a primeira coisa que a gente tem que analisar para poder responder a tua pergunta de forma acertada é: verifique o contrato de honorários. E se tiver algum colega advogado vendo esse vídeo também, certifique-se de fazer um contrato de honorários advocatícios bem coerente, bem fechadinho, para você evitar ter esse tipo de problema e esse tipo de desentendimento quando você não recorreu e você deveria fazer, principalmente por força contratual. No contrato de honorários, pode ser estipulado até onde o advogado irá patrocinar aquela causa. Isso muitas vezes pode acontecer para o advogado poder cobrar um valor mais baixo de honorários, tendo em vista que às vezes ele vai resolver tudo ali num primeiro momento do processo. Às vezes a sentença já resolve o que o cliente está buscando ali na contratação do advogado e ele não precisa recorrer a uma instância superior. Então o advogado ele prevê no contrato de honorários que ele só vai patrocinar o cliente até determinado ponto. No caso, até uma sentença de mérito, uma sentença de primeiro grau. E aí, caso haja necessidade de se entrar com um recurso, o advogado ele deveria fazer ali um novo contrato de honorários ou até mesmo um aditamento, que seria algo mais simples de se fazer, prevendo ali que o cliente vai contratar ele também para entrar com recurso na instância superior, para tentar reverter aquela sentença de mérito. Então, o principal que a gente tem que analisar aqui é o contrato e o serviço que você está contratando do advogado e o serviço que você, como advogado, está prestando para o seu cliente. Se esse serviço prevê uma atuação em segunda instância ou não, tá? Caso seja a situação de você não ter previsto no seu contrato de honorários, via de regra eu entendo que o contrato ele vai prever atuação em todo o processo. Enquanto caber ali recurso, no meu entendimento, se você deixou de mencionar que você vai advogar para o seu cliente até o final da primeira instância, você deveria entrar com recurso ali, caso exista pretensão para isso, caso exista possibilidade. Já vou falar isso adiante. É importante a gente deixar claro também que a responsabilidade do advogado não é uma responsabilidade fim, ela é uma responsabilidade de meio. Ela é uma responsabilidade que o advogado ele se compromete a realizar tudo o que estiver ao alcance dele para atingir um objetivo, sendo que o advogado ele não está vinculado com o objetivo em si. Isso quer dizer que você pode contratar um advogado e perder o processo, né? O advogado ele não vai ser responsabilizado, via de regra, pelo fato de não ter atingido o objetivo que você buscava no processo. A responsabilidade do advogado é uma responsabilidade de meio do procedimento, não do resultado que aquele processo vai te trazer, positivo ou negativo. Então é muito importante a gente deixar isso claro. O advogado, entretanto, ele pode sim ser responsabilizado caso ele haja com imprudência, imperícia ou negligência. E aí, quando o advogado deixa de recorrer, tendo previsão no contrato de honorários que ele deveria recorrer, tendo inclusive decisões favoráveis à reversão de uma decisão, nesse caso a gente pode entender que ele teria agido com negligência, perdeu um prazo para recurso talvez,
E aí que a gente entra na responsabilidade do advogado por ter deixado de recorrer. Como eu falei para vocês, o advogado ele não se compromete, ainda que ele recorra, em reverter aquela decisão desfavorável para o cliente dele. Aí, o que a gente chama, inclusive, clientes que buscam uma reparação, uma indenização contra o advogado que eles contrataram em determinado momento, geralmente entra com uma ação indenizatória com base no princípio da perda de uma chance. O advogado, quando, né, do mundo jurídico, quando você tem uma lei, um precedente, uma doutrina, de acordo com aquilo que você pretende buscar para o teu cliente e você deixa de recorrer com base nessa decisão, né, nessa fundamentação que você pode trazer que vai ser favorável ao teu cliente, você está perdendo a chance. Nesse caso aqui a gente fala do direito de tentar, do direito de tentar reverter uma decisão ruim ou tentar atingir o objetivo que o cliente está pleiteando se ele estiver entrando com um processo. Então é muito importante a gente deixar claro que a teoria da perda de uma chance, ela realmente existe. Vamos supor que você tenha aquele juiz que decidiu de forma totalmente contrária ao teu cliente, né? E aqui falando agora para os advogados, mas vamos supor que existe uma súmula de um tribunal superior que vai fazer com que o teu cliente reverta uma decisão ruim. E a partir do momento que você não entra com recurso, você está perdendo a chance de ter uma vitória nesse processo. Então é importante a gente deixar isso claro, porque o advogado ele vai ter inicialmente a obrigação de recorrer caso o contrato de honorários preveja ou seja totalmente tenha uma lacuna em relação a isso, né? É mais fácil, se for o caso de você não recorrer ou de você entender que por conta dessa lacuna você não tem que entrar com recurso, a minha recomendação é que você informe ao seu cliente e inclusive entre com uma carta de renúncia. Saia do processo comunicando devidamente o teu cliente, inclusive respeitando os prazos previstos em lei que você tem para sair de um processo com antecedência, para esse cliente ter tempo hábil de, eventualmente, contratar um outro advogado, para esse novo advogado também ter tempo hábil de protocolar um recurso, por exemplo. Então é muito importante. Eu já vi situações, inclusive tem clientes meus que estão com problemas com o advogado que eles constituíram na época, aonde ele não foi informado da sentença de improcedência, ele perdeu o processo, não foi informado também de que teria a possibilidade de entrar com recurso, ou seja, o cliente perdeu a chance de tentar em segunda instância reverter aquela decisão totalmente ruim. Então é importante a gente deixar isso claro, tá? Agora eu te pergunto, existe alguma possibilidade do advogado não precisar recorrer de uma decisão, né, do ponto de vista legal, sem ter de sofrer as consequências com base na teoria da perda de uma chance? No meu ponto de vista, existe. Como nós já falamos, né, o teu contrato não prevê uma atuação numa instância superior, e aí, inclusive, se prevê isso, eu sugiro que você comunique ao juízo que o contrato se encerra, que você comunique ao cliente da necessidade de constituir um novo advogado, caso ele queira recorrer, ou até mesmo de contratar um serviço para esse recurso, um aditamento ao contrato original. Ou então, caso você tenha uma decisão judicial que esteja completamente pacificada, através de uma súmula vinculante, por exemplo. Se você tem uma decisão de um Supremo Tribunal Federal dizendo que o teu cliente não tem direito àquilo, sendo uma súmula inclusive vinculante, no meu ponto de vista, você, óbvio, sempre comunicando de forma muito clara o teu cliente para ele não ser pego de surpresa, mas, no meu ponto de vista, você não precisaria recorrer. Por quê? Porque você tem uma súmula que é vinculante. Você tem uma decisão completamente pacificada. É a mesma coisa recorrer com base numa lei que foi revogada, né? Então é muito importante
a gente comunicar ao cliente independente de qualquer situação. Ainda que exista essa possibilidade do advogado deixar de recorrer por se tratar de uma questão juridicamente impossível, vamos dizer assim, o meu conselho é que a todo tempo você comunique o teu cliente. Porque a partir do momento em que o cliente passa uma procuração, e a gente tem que entender, uma procuração é um documento de confiança, onde ele confia que você, advogado, vai prestar assessoria para ele, vai informar ele do que está acontecendo no processo. A maioria dos meus clientes, eles gostam e querem saber o que está acontecendo no processo. E do meu ponto de vista, é obrigação do advogado manter o cliente informado e manter também informado dos caminhos que ele pode trilhar, dos caminhos que não vão dar em nada, dos caminhos que ele pode tentar, talvez ali dizer que um caminho vai ser mais difícil que o outro. Eu não aconselho você dar probabilidade de sucesso, porque, como eu falei anteriormente, a nossa obrigação não é com o resultado, é com o caminho. É fazer o que está ao nosso alcance, utilizando todo o nosso know-how para fazer o máximo para aumentar as chances do cliente de ter sucesso em uma determinada demanda. Entretanto, eu pessoalmente, quem é meu cliente sabe, eu não gosto de falar de probabilidade de sucesso, né? Eu não gosto de falar, olha, você tem tantos por cento de ganhar, tantos de perder. Na verdade, a única coisa que eu posso dizer talvez seja 50% para sim, 50% para não, né? A chance ali seria igual. Óbvio que, como profissional, a gente sabe que existem demandas no nosso íntimo profissional, que existe ali uma probabilidade mais assertiva de ter sucesso naquele processo. Isso pode, inclusive, esses dados podem, inclusive, existir através da análise de dados. Da análise, se você tem, por exemplo, ali 10 processos de indenização por dano moral por negativação indevida. Dessas 10 ações que você entrou, quantos por cento você ganhou? Você pode até mensurar dessa forma, mas eu não aconselho você passar isso para o cliente, porque se você tiver uma taxa de 90% em determinado tipo de processo, o teu cliente pode ter o azar de justamente ter ali para ele os 10% que seria de insucesso, né? Então, eu gosto muito mais quando as expectativas ali estão neutralizadas, né? Eu também não vou passar uma expectativa negativa para o cliente, né? Porque eu também estaria mentindo para ele em determinadas situações, mas eu gosto muito mais de surpreender ele com uma expectativa positiva através da sentença. De uma sentença, obviamente, favorável ao que ele quer no processo. Então é isso, pessoal. O advogado ele pode ser responsabilizado caso ele perca um prazo, caso ele deixe de recorrer, quando existe fundamento plausível para ele recorrer, quando existe previsão contratual. Se o cliente deixou de ganhar R$5.000, o advogado ele pode, inclusive, ser obrigado a pagar esses R$5.000. Por isso existem também setores jurídicos maiores acabam contratando seguros para esse tipo de situação. Hoje em dia existem planos de seguro para esse tipo de indenização que o advogado pode vir a responder, né? E principalmente ali considerando os aspectos de negligência, imprudência e imperícia. Mas deixando claro aqui, novamente, que eu acho que é o mais importante, a obrigação do advogado é e sempre será de meio, né? Será o caminho, não o objetivo em si. Óbvio que durante esse caminho ele tem que fazer o possível que estiver ao alcance dele para chegar naquele objetivo. É como se você trilhasse uma estrada para passar as férias em determinado lugar, né? O advogado ele não vai ter a obrigação efetiva de conseguir aquele resultado final, mas ele tem que conduzir, ele tem que dirigir da melhor forma que ele puder conduzir esse veículo durante o caminho para o processo do cliente. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, quero pedir para você se inscrever no canal, compartilhar ele. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!